boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Tem bastante gente aqui, ó. Fernando, Guilherme, Johnny, Leandro, Lucas, boa tarde, Paulo Gandra, Renato. Deixa eu começar aqui, vou compartilhar minha tela com vocês. Peço, por favor, que me confirmem se vocês estão vendo a minha tela. Tudo ok? Aí, maravilha. Então, vamos começar aí o nosso Office Hours de hoje. Eu sou Karina Pastor, sou gerente de produto Oracle Apex aqui na Oracle. Vocês veem aí na tela o meu e-mail. Quem quiser apresentar uma sessão, estar aqui com a gente, né, nos próximos meses, é só enviar uma mensagem para mim e a gente conversa e combina. Antes de iniciar a sessão de hoje, que é super especial, né? Nós vamos falar sobre Apex no setor público e um projeto revolucionário, projeto importantíssimo, que impulsionou milhões em pipeline no setor público, e vocês vão ver também como replicar, né, esse conhecimento nos seus projetos. Antes de começar a sessão, né, de entrar na sessão, tenho aqui alguns anúncios super rápidos. Queria convidar vocês para acessarem a newsletter do Apex. Vocês têm todas as notícias, todas as novidades. Se vocês quiserem saber o que está acontecendo, é só acessar a news, que vocês vão ter aí os nossos blogs, histórias de sucesso, os aces e muito mais informação para vocês. A gente queria compartilhar uma alegria muito grande, né? Nós chegamos aí a mais de 23 mil certificações do Oracle Apex Cloud Professional. Então, se você ainda não tem a sua certificação, acesse aqui o link. Toda a trilha de conhecimento ela é gratuita. Você pode fazer quantas vezes você quiser e vai fazer aí uma grande diferença aí na sua jornada profissional. Então, fica o convite para você tirar a sua certificação. Vamos então já ingressar na sessão de hoje. Nós vamos ter aí o Leonardo Morali, ele que é diretor de desenvolvimento de novos negócios aqui na Oracle. Ele lidera o projeto de Gov Intelligence, que é uma iniciativa que tem o objetivo de transformar dados públicos em inteligência estratégica. A gente também tem aqui a Laurinha, que conecta aí a IA generativa com o Oracle Apex, o Autonomous Database e o Analytics, para transformar os dados públicos em inteligência estratégica, justamente o que a gente vai ver aqui hoje. E a gente também tem o Pedro Pérez, que trabalha aí transformando grandes volumes de dados em informações públicas em inteligência estratégica. Então, ele trabalha aí para governo em temas como nuvens, modernização de legado e inovação digital. Então, a gente tem aqui um mega time, um super time, com um projeto muito legal que todo mundo pode captar, né, obter insights para transformar aí o seu dia a dia e criar aí iniciativas com base nesse conhecimento. Então, muito obrigada, Leonardo, Laurinha, Pedro. Eu tenho certeza que a gente vai aprender muito com vocês aqui hoje. A sessão está sendo gravada e eu também peço que vocês mandem as suas perguntas na sessão de Q&A. Ok? Muito obrigada. Agora, Leonardo, é com você. Valeu, Karina. Primeiro, obrigado aí todo mundo pelo tempo de vocês. A gente sabe que hoje o tempo é bem escasso, mas a gente tem um tema bem interessante aí para falar. Queria compartilhar, vou compartilhar minha tela aqui para começar a falar disso. Um minuto. Todo mundo vendo a tela? Sim, Boa. Então hoje a gente separou um tempinho para falar do projeto que mudou um pouco a forma como a Oracle aqui dentro da unidade de setor público enxerga, né, os dados e direciona a estratégia de setor público dentro do governo. Então, tá aqui eu, Léo, Maria Laura, Laurinha, Pedrinho, quer dizer. E aí eu vou começar falando um pouquinho que quando a gente, 4 anos atrás, quando esse projeto começou,
Era muito engraçado ver a Oracle, uma empresa do tamanho dessa estrutura, direcionando o go-to-market através de muita subjetividade e só informações internas, né? Então a provocação foi, cara, como é que a gente começa a olhar o potencial do mercado, quais são as tendências, quais são as necessidades dos clientes, o que que eles estão contratando, o que que a gente consegue fazer de upsell, cross-sell, o que que a gente, enfim, como é que eu entendo a realidade do cliente, né? Porque quando a gente tem acesso aos dados internos, é meramente o que que a gente vendeu, o que que a gente teve em contato com aquele cliente. Então, veio essa provocação, né? Não existe nenhuma aposta. As coisas precisam ser direcionadas e embasadas através de dados. E aí vem um pouquinho da história que começa através de como que a gente faria isso. E aí a melhor parte é que setor público ela é direcionada toda, todos os dados são públicos, né? A gente tem a lei de acesso à informação, então licitações, contratos, orçamento, planejamento de compras, notas fiscais, é um mundo de informação e são informações desestruturadas e que a gente começou devagarzinho consolidar essas informações. Então, pensa aí que hoje a gente conseguiu consolidar mais de 70 milhões de registros, 100% dados públicos e aí pensa todos os tipos de bases de dados diferentes que você quiser imaginar, até benefícios sociais, empresas sancionadas, para a gente poder criar projetos que atendam à necessidade de cada empresa e fazer o nosso go-to-market. E o mais incrível foi que, mais do que construir, né, o nosso go-to-market, foi entender que os clientes não tinha essa facilidade de consolidar esses dados. E aí a gente começa a ter um segundo momento que é criar parcerias com os clientes para a gente começar a gerar projetos em conjuntos com os clientes a partir de dados abertos. E aí aqui para vocês entenderem, pensa que a gente entra lá no PNCP, portal Comprasnet, tem o portal de transparência, a gente baixa esses dados e aí existem diversos tipos de licitações e contratos. E aí a gente criou um modelo de inteligência artificial que é capaz de classificar em dois momentos ali. O primeiro momento é o que é addressable market para Oracle? O que é tecnologia endereçável ao nosso mercado? Então ele faz um filtro, separa e depois tem um segundo modelo que ele classifica esses dados. Ele vai me dizer se aquilo é um contrato de aplicativo, se é de hardware, se é de backup, se é de inteligência artificial, se é de IaaS e PaaS, se é de SaaS. E aí mudou muito a nossa forma de enxergar tudo isso. Bom, e aí, para vocês verem esquematicamente como isso acontece hoje, então pensa que esses dados públicos estão segregados aí de todos os tipos de formatos que você imaginar, em foto, texto, PDF, JSON, API, CSV, e tudo isso vai para um Golden Record para que a gente possa classificar esses dados, né? Existe ali um processo de padronização, normalização, enriquecimento dos dados. Depois a gente passa no nosso modelo de IA, classifica, estrutura o dado. E a partir daí a gente começa a conectar ali em várias outras soluções que a gente vai apresentar aqui para vocês como é que a gente fez isso. Então, posso usar um LLM para conversar com esses dados, posso usar um Analytics, pode usar, que mais, Pedrinho? Um report, e aí a gente começa a consultar esse Golden Record da melhor forma possível. Bom, que existe consolidado para vocês terem uma ideia? São mais de 90 portais, como eu te falei. Tem Comprasnet, tem os portais estaduais, então tem portal da Caixa Econômica, Banco do Brasil, são mais de 2.000 instituições mapeadas, mais de 6 milhões de contratos 34 mil contratos endereçáveis para a Oracle, mais de 130 bilhões de reais que a gente identificou em contratos endereçáveis à Oracle e mais de 12 bilhões de reais de contratos de cloud ativo. Aqui é um exemplo de um painel que a gente tem.
Claro que isso se desdobra de várias outras formas, mas é um pouco dos dados. Então pensa, como é que eu olho o mercado de cloud? Qual é o percentual de market share de cada fabricante? Como é que eu entendo isso para poder posicionar a empresa e direcionar meu go-to-market? E aí, a partir desses dados, são criadas diversas iniciativas estratégicas. Aqui algumas fotos. A gente tem em São Paulo o Innovation Center, que é um andar inteiro que foram investidos mais de 50 milhões de reais com várias tecnologias, quase simulando ali uma cidade inteligente, toda conectada, onde a gente leva os nossos clientes. E ali a gente começa demonstrar experiências para os nossos clientes e eles começam a vivenciar vários tipos de tecnologia completamente distintas, né? Então, eu não sei quantos clientes estão aqui, né? E qual cliente teria interesse, mas se tiver, procura a gente tem um espaço, ele é voltado para os clientes, a gente faz os webinars, a gente tem ações como o Oracle Day, que a gente direciona ali a estratégia que a gente identificou direcionada para o cliente. A gente cria os discursos estratégicos, faz ações de cocriações, mais uma vez, tudo isso baseado em dados. E aí a gente começou a entender um pouquinho da diferença que a estrutura passou a ter entre uma instituição Gartner, um IDC e a gente, né? Então, primeiro, o nosso escopo é absorver todos os dados públicos e a gente tem um direcionamento que é criar uma estratégica, desenvolver a estrutura tática e aplicar isso para gerar oportunidade ou um projeto que faça sentido para o nosso cliente. A gente é muito ágil porque é um time multidisciplinar e atende demandas extremamente customizadas. A gente só usa dado público, diferente que um Gartner e DC, eles usam estimativas ou eles fazem estatísticas, eles pegam uma percepção e o nosso entregável são reportes, dados, LLM, uma série de ferramentas customizadas embasada nesses dados. Esse aqui é um pouco da estrutura, né, para vocês conhecerem. Então, tem a Laurinha, Pedrinho, Irata, o Vini é um BDC, é um SDR, é uma pessoa que faz cold call baseado nos dados que a gente direciona para poder entender se isso está fazendo sentido. E aí a gente tem duas pessoas focadas nas ações estratégicas. E aí a gente traz aqui um pouquinho da materialização desses casos de sucesso. Então pensa que durante aí atendendo a América Latina, a gente teve mais de 500 iterações e tipos de projetos de tamanhos e momentos e time e complexidade distintas. Então passamos aí em mais de 7 países e isso trouxe uma experiência gigantesca para a gente. Então a gente tem dado México, Costa Rica, Colômbia, Paraguai, Uruguai, Argentina. Então, assim, isso foi muito legal. E aí eu vou passar aqui em dois casos que foram muito interessantes para a gente, usando dados públicos. Então, a primeira foi o projeto Helene. Nosso time de Legal e Compliance levantou essa situação junto com num call da OCDE, falando, explicando como é que eles faziam ali a análise dos parceiros da Oracle por meio de dados, né? E aí esse tema escalou e a CGU se pontuou, né, a Corregedoria Geral da União, dizendo assim, bom, a gente gostaria de ter um pouco dessa ferramenta para a gente. Como é que a gente pode também analisar os prestadores de serviços do governo e ter uma análise de risco e um score desses prestadores? Então a gente baixou, mapeou essas bases, então tinha base de licitações, contratos, CNPJ, quem eram os sócios, os tipos de KNAI, Bolsa Família. Então pensa que pode ter uma Bolsa Família, uma pessoa que está cadastrada, mas é dona de uma empresa, então tem um viés de poder ter uma tendência daquela empresa, daquele cara ser um laranja na empresa. Cadastro de empresas sancionadas e não sancionadas, né? Sancionadas por fraude, por não execução. E aí a gente consolidou esses dados e começou a mapear as variáveis que existem e que fazem sentido serem analisadas para a gente entender qual empresa apresenta um risco.
Então, no final, a gente criou uma plataforma, Laurinha que está aqui, criou um Apex, e dentro desse Apex tem ali um programinha, né, com um modelo de IA, onde eu digito CNPJ, o nome do prestador de serviço, e ele me traz um score de risco baseado nessas análises. E aí eu depois vejo em grafos a correlação de sócios ou sócios de outras empresas que foram punidas para a gente poder ajudar a CGU nesse processo. Esse processo foi formalizado, foi criado um paper, está disponível, foi feito um acordo com a CGU. Mais tarde vocês vão ver o LinkedIn, quem quiser, a gente passa ali, tem um caso. E tem um segundo caso que a gente fez com a Caixa Econômica, que foi o repasse de fundos federais. Esse também foi muito interessante. Pensa que o governo federal repassa, vamos dizer aí, só em educação, 356 bilhões de reais através do Fundeb para estados e municípios. E aí, como é que eu começo a cruzar e entender o quanto desse dinheiro está gerando algum impacto para o governo? Quanto que isso de fato está acelerando os aprendizados da estrutura ali que foi repassada dos municípios, das escolas. E hoje não existe um KPI muito claro e bem definido para medir se isso acontece. Então, a gente começou a pegar a nota do IDEB, que é o Índice de Educação Básica, SISU, que é a nota de português e matemática, classificação de infraestrutura, e aí começamos a correlacionar os repasses do governo com a evolução desses estados e municípios no tempo, para saber se isso estava gerando impacto. Isso a gente apresentou ali no Innovation Center, foi muito legal. Então, esses são dois exemplos do que a gente fez. Existem mais de 500. Então, não sei se você está aí de alguma empresa específica e teve interesse e quer contar com a gente para algum projeto como esse, estamos à disposição. E aí, aqui falando, né, que isso tudo foi construído em Apex, eu vou passar para a Laurinha, que é a nossa especialista aqui em Apex do time e que ajudou a gente a materializar tudo isso e mais na frente vai mostrar a nossa aplicação contendo tudo isso em Apex. Perfeito, obrigada, Léo. Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam muito bem. Bom, eu vou compartilhar com vocês agora qual foi o papel do Oracle Apex para o nosso time de Gov Intelligence, né, e para apoiar a operação de vendas de setor público na Oracle, para que a gente pudesse chegar nesse resultado que, inclusive, é o título da nossa sessão de hoje, né? Bom, para isso, eu trouxe essa citação do Steve Jobs. Ele fala basicamente que você não pode conectar os pontos olhando adiante, mas você pode fazer olhando para trás. Então você tem que acreditar que de alguma forma os pontos eles vão se conectar no futuro. Bom, quando o Jobs fala que nós só conseguimos conectar os pontos olhando para trás, ele estava falando, na verdade, sobre clareza, sobre enxergar padrões que antes eram invisíveis. E quando nós olhamos para a trajetória de GovIntelligence, para todos esses projetos que o Léo trouxe há pouco, ah, algo fica evidente. Bom, que todos os nossos projetos, eles sempre apontam ali não para o mesmo lugar, mas que na verdade eles contam histórias. Cada cliente tem uma história. Então, todos os nossos projetos, eles de alguma forma desenhavam a história ali dos nossos clientes, das entidades. Então, o que faltava em um dado momento da nossa história de Gov Intelligence era somente um hub que pudesse unificar tudo isso e que pudesse realmente trazer essa pintura dos clientes. Então, o Apex, ele veio para a gente exatamente com esse papel de ser um hub. Léo, pode passar para o próximo, por favor. Bom, então, o Apex ele permitiu conectar pela primeira vez todos os pontos da nossa jornada. Os dados, os projetos, as análises, toda a parte de inteligência artificial. E o GovConnect ele nasce dessa conexão. Uma única aplicação que traduz todo o conhecimento acumulado pelo time. A gente tem IA que resume o portfólio tecnológico de cada órgão, de cada entidade, indicadores estratégicos das contratações. A gente tem também um chat
que é capaz de explicar em segundos o que antes podia levar até mesmo dias, e que não depende 100% da gente. Então, se o usuário ele tem alguma dúvida sobre aqueles dados que ele viu dentro da aplicação, ele pode conversar com aqueles dados. Ele pode fazer perguntas e trazer questões que não estavam ali definidas nos nossos painéis. Então, com isso, a gente consegue ir além. E tudo isso através ali de um chat, de uma interface conversacional. Então, com esse hub, a gente conseguiu conquistar um pipeline muito expressivo. Agora, vamos à prática. Eu quero mostrar para vocês essa aplicação, para que vocês vejam de fato tudo isso que eu estou comentando aqui. Léo, posso compartilhar um minutinho, por favor? Olha, já tem um spoiler aí no PPT. Bom, vamos lá. Vocês estão vendo o navegador? Sim. Maravilha. Então, essa é a aplicação GovConnect. Aqui nós temos o Gov 360, que traz uma listagem de todas as entidades públicas e traz uma visão das contratações de tecnologia dessas entidades. Lembrando que todos esses dados são públicos. Eles saíram do portal. Nossa, fugiu da cabeça agora. Surgiu do portal de Transparência, dados abertos. TNT, são Exato. 90 portais. Exato. Então a gente consolidou tudo isso e transformou em uma visualização simples. E aqui nessa aplicação a gente tem inteligência artificial apoiando de diversas maneiras. Então, se eu quiser saber, por exemplo, um resumo sobre as contratações, sobre a história é, ali do portfólio de tecnologia de alguma dessas entidades, eu posso clicar no nome da entidade e a inteligência artificial vai gerar essas informações. Então, é uma entidade de grande porte, com sede em Brasília, enfim, traz várias informações interessantes. E dentro dessa aplicação, a gente tem o chat. E é aqui que a gente interage com os dados, né? Como eu comentei com vocês. Então, eu estou pedindo aqui para ele gerar uma análise de market share dos contratos ativos, de fabricantes da vertical, de cloud, por exemplo. Aí ele vai fazer todo esse trabalho com AI e trazer para a gente ali uma resposta. Mas eu vou mostrar isso em mais detalhes para vocês daqui a pouquinho, tá? Vamos lá. Eu vou passar a bola agora para o Pedrinho, porque a gente vai fazer, a gente vai construir. A gente vai construir um chat desse dentro do Oracle Apex. Para começar, a gente precisa da inteligência artificial. A gente precisa desse motorzinho que vai fazer a coisa acontecer. Então, Pedrinho, mostra pra gente o motorzinho que a gente vai usar. Então, boa tarde. Só. Vamos? Deixa eu- E eu aumento aqui. Estão me ouvindo? Tá sem eco, né? Foi mal. A gente teve um pequeno probleminha aí de eco. Boa tarde para todos. Meu nome é Pedro. Muito obrigado, Laurinha, aqui. Vou estar mostrando para vocês rapidamente. Aqui a gente costuma brincar que a gente faz em 20 minutos. Como deram para a gente 5, eu não sei se em 5 a gente consegue gozar com tanto detalhe, mas aí fica o convite para que a gente possa estar mostrando para vocês depois. Mas aqui dentro da cloud, né, para quem já conhece aqui um pouco da interface da cloud da Oracle, a gente tem Analytics e AI. E dentro de Analytics e AI, a gente possui Generative AI Agents. E para que serve esse Generative AI Agents? A gente vem recebendo bastante demanda dos clientes hoje, perguntando: eu queria conversar com a minha base, eu queria perguntar diretamente para a minha base, sem ter o conhecimento de SQL, ou sem ter o conhecimento do RAG que está ali do outro lado. Isso é possível? É extremamente possível e simples e fácil de fazer. Então aqui a gente tem a interface, como vocês podem ver, extremamente intuitiva, que fala do overview, agentes, bases de conhecimento e o próprio chat em si. Aqui eu já vou estar mostrando para vocês o pãozinho pronto, né? A gente faz aquela brincadeira de vídeo de Ana Maria Braga, que já sai. Eu vi que tem gente de Portugal, Angola, não sei se tem Ana Maria Braga lá, mas a gente faz essa brincadeirinha aqui. Aqui seria bem simples, vocês criariam um agente dentro de Create Agent e vocês iriam linkar ele ou no SQL, usando o Select AI, que é uma funcionalidade do próprio banco de dados 26 AI da Oracle, ou um RAG, onde vocês podem estar subindo documentos, PDFs,
Word e por aí vai, ou até mesmo vetorizando esses documentos e passando esses documentos para uma base estruturada, que o 26 AI consegue estar comportando. Mas chega de enrolação. E o que são esses agents? Esses agents, quando a gente marca e consegue fazer o link dele com uma SQL, seja com um endpoint, com um RAG, ele vai trazer para a gente o tema daquilo que a gente botou. Então a gente coloca metadados, a gente coloca a base de dados e a gente consegue conversar em si O que é com esses dados. metadados? O metadado, o Léo fez um questionamento aqui do lado, o metadado nada mais é do que uma explicação do que é aquele dado. Então, qual é aquela coluna, qual é a especificação daquela coluna, o que tem ali dentro daquela coluna. Então, nada mais é do que vamos lá, Um dicionário de um dados. dicionário de dados. Por Obrigado. que você faz um dicionário de A dados? gente faz dicionário de dados para que a IA saiba aonde procurar. A gente consegue dar um direcionamento para AI e a gente consegue, através disso, ter melhores respostas e respostas mais direcionadas para vocês. Aqui a gente tem um protocolo de clínicos e diretrizes terapêuticas, então poderia ser como, né, nesse caso aqui, uma pré-triagem para um médico. A gente está mostrando atrás do capô, mas, ô, Laurinha, peço licença para você, mas eu vou mostrar um pouco no próprio Apex como que ficaria, né? Por trás do capô é meio feio. Vamos na visualização mais bonitinha. Aqui não é terapêutico, aqui é sobre a base do PAC. O PAC é o Programa de Aceleração do Crescimento, é um projeto que a gente fez em conjunto com a Caixa Econômica. Para vocês terem ideia, é um projeto que hoje gera 1,68 trilhões de reais, tá? Movimento, né? Movimenta isso. E aí eles queriam saber, poxa, tá, eu quero conversar com essa base para ter insights estratégicos e ver a melhor forma de direcionar. Por exemplo, gostaria de saber qual é o município com a maior verba do PAC. Para onde que está indo a maior verba do PAC hoje? Então, esse modelo que está no Apex vai ir para o nosso agent que eu mostrei ali para vocês e vai trazer essa resposta em linguagem natural em questão de, aqui é segundos, minutos, depende muito de onde você estiver conectado. O principal município com verba do PAC é Salvador, com um total de 1,8 bilhões de reais, isso aí somente em 2025. Tá bom? Eu vou voltar a bola agora para a Laurinha, mostrei um pouco disso e ela vai falar para vocês como que a gente conecta, como que a gente faz o Apex estar gerando esses insights para a gente. Agradeço aí. Beleza, obrigada, Pedrinho. Então, vou mostrar para vocês como a gente tira esse chat ali da interface da OCI e a gente coloca dentro da nossa aplicação, com essa interface mais bonita, mais interessante para levar para uma pessoa de negócios, por exemplo, que é essa última visão que o Pedrinho mostrou para vocês. Vamos nessa. Vou voltar ao compartilhamento da minha tela. Peço que vocês me avisem quando estiverem vendo a telinha do Apex, por gentileza. Imagino que sim, né? Já aparece para vocês o Apex? Sim, Navegador. sim. Ah, maravilha. Maravilha. Então vamos lá, pessoal. Bom, para a gente conseguir seguir ali uma linha de raciocínio bem legal e para que vocês consigam replicar isso que nós estamos fazendo agora, nós trouxemos uma documentação diretamente do Oracle Live Labs. Eu vou compartilhar aqui no chat, tá? Para que todos tenham. Bom, essa documentação ela é muito interessante e a gente vai fazer ela de uma forma super dinâmica, tá, pessoal? Bom, qual que é o primeiro passo aqui? O primeiro passo é a gente clicar aqui para fazer o download da nossa aplicação. Então, sim, a boa notícia é que já tem o arquivo para vocês importarem dentro do Apex e depois só mudarem os apontamentos ali da parte de inteligência artificial. Então, beleza. Depois, o que a gente vai fazer? A gente vem aqui, app builder, import. Eu vou selecionar aqui o meu arquivo, meu .sql, next. E enquanto carrega, pessoal, só avisando vocês, em alguns momentos eu vou precisar pausar o compartilhamento da tela,
que é quando a gente vai pegar ali informações mais sensíveis, né? Então, senhas, códigos, qualquer coisa do gênero, aí eu vou precisar pausar a tela, tá? Ele deu esse errinho aqui para mim porque eu já instalei essa aplicação umas 500 vezes, e aí vocês vão ver, quando a gente clica aqui no Summary, ele fala, esse nome já é utilizado por um objeto. Sim, porque já foi criado anteriormente. Então, não é nenhum problema. Vamos lá. Edit Application. E aí depois eu volto aqui para o nosso passo a passo. E aí, beleza, ele fala para a gente que nós precisamos criar a nossa credencial. E é aqui que entra a parte de dados um pouquinho mais sensíveis. Mas vamos lá. Como a gente vai fazer a criação da credencial? A gente vem aqui em Workspace Utilities, vai aparecer Web Credentials. E aqui eu tenho muitas, tenho que fazer uma limpeza depois, mas vamos lá. Vou clicar em Create, depois OCI Native Authentication, e vou colocar um nome, Demo, Demo Apex Agents Oficial, bem criativo. Tá, beleza. Então agora, como a gente faz para pegar essas informações? Tenancy ou CID, beleza, essa parte é super tranquila. Mas a gente tem Public Key Fingerprint, tem alguns parâmetros que precisam ser passados e a gente consegue pegar essas informações aqui. Então, eu estou dentro da OCI, eu vou clicar aqui no meu profile, depois no meu e-mail, vou pausar aqui um pouquinho, rapidinho, pessoal, daqui a pouco. Pera. Ó, eu vou clicar aqui em Tokens and Keys, tá? Então é aqui que vocês vão gerar as informações para colocar lá no Apex. Eu vou pausar agora a tela, o compartilhamento, para não aparecer nenhum dado sensível para vocês. Mas para quem estiver acompanhando, depois a gente vem Add API Key. Depois eu vou fazer o download da chave privada, da chave pública. Vou clicar em Add. E com isso ele já vai dar para a gente todos os parâmetros bonitinhos. Ó, eu vou colocar aqui na minha credencial, então eu tenho User ou CID, Fingerprint, vou tentar fazer isso aqui bem rapidinho. Vamos lá. Beleza. Agora o OCID da Tenancy. Agora eu vou pegar minha chave privada, conteúdo dela. Vamos lá, mostrar no Finder. Gente, ainda estou me habituando com o Mac. Pois é, muito tempo usando o Mac, mas para pegar a chave, essas coisas é um pouquinho diferente. Então, vamos nessa. Deixa eu pegar aqui a minha chave. Só um minutinho. Nossa, por algum motivo eu não estou conseguindo abrir a minha chave. Eu vou interromper o compartilhamento, vou pegar a chave e eu já volto o compartilhamento. Enquanto isso, Paulo levantou a mão. Paulo, se você quiser aproveitar esse momentinho para falar, acho que é excelente. Ah, Laurinha, eu acho que Paulo. é melhor você tocar e aí a Uhum. gente, no final, deixa aqueles minutos que a gente planejou para as perguntas. Ah, tá, beleza, Léo. Beleza. Consegui aqui pegar a minha chave. É só um minutinho que eu vou copiar e colar agora lá no na nossa credencial. Ctrl C, Ctrl V. Beleza, Create. Demo Apex. Ok, criado, pessoal. Vou voltar ao compartilhamento. Então, já estamos com a nossa credencial. Vou voltar aqui pro Apex. Então, beleza. É essa credencial aqui, ó. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Pronto. Então, essa é a nossa credencial. Ok. O que que eu vou fazer agora? Vamos voltar aqui na documentação. Ele pede para a gente voltar na aplicação e para a gente ir direto até a parte de REST Data Source. Então, vamos lá. Vou voltar aqui para minha aplicação. Vamos lá, aplicação 171. Shared Components. Depois, REST Data Source.
Create Session API, deixa eu só confirmar se é essa parte mesmo. É isso aqui mesmo. Aí a gente vai adicionar um novo parâmetro aqui. Opa, volta, volta, volta. Pronto. Aqui, parameter. Este é o nome. Aí aqui eu vou precisar colocar o OCID do meu agent. Eu escolhi o agent demo SDHU. Eu vou copiar o OCID do endpoint. Só um minuto. Então, perfeito, OCID do endpoint. Então, eu vou colocar esse carinha aqui. Eu vou só pausar a tela, tá? Para vocês não verem o OCID. Beleza, add. Depois, eu vou adicionar aqui um outro region. Só um minutinho. SA São Paulo. Tá, beleza. Bom, perfeito, pessoal. Então, finalizada essa etapa, a gente vem aqui de novo para nossa documentação. Beleza. Próximo passo, ele pede para a gente ir até a página 1 da aplicação e para a gente preencher ali algumas informações. Então, vamos lá. Vou fazer o seguinte, vou vir aqui, aplicação 171, depois, página 1. Eu vou substituir aqui alguns parâmetros e vou fazer direto aqui nessa Dynamic Action calling Hug Agent, na ação positiva dela, no caso. Então, eu vou substituir quais parâmetros? Bom, aqui eu vou colocar direto a nossa credencial, deixa eu pegar o nome dela completinho, o Static ID, na verdade, peguei aqui. Então, vou colocar esse Static ID. Beleza. Depois, eu vou só colocar aqui o Agent Endpoint ID, que é o OCID do endpoint do agente, aquele que a gente pegou agora há pouco. Mas antes disso, eu vou colocar minha região, SA, São Paulo, tracinho 1. Beleza, eu vou pegar aqui o OCID do endpoint, novamente este carinha aqui, e eu vou colar dentro deste código. Beleza. Ok. Maravilha. Então, essa fase finalizada. Vamos voltar aqui para nossa documentação. O que mais ele pede? Deixa-me ver aqui, beleza. Essa parte a gente pode pular por enquanto. A gente precisa depois ir Essa parte eu não vou fazer, tá, pessoal? Que é de ir na página 5 de configurar a ingestão de arquivos. É bem legal, bem interessante. Eu recomendo vocês fazerem. Mas como a gente está com o tempo um pouquinho apertado aqui, eu já vou tentar avançar para os próximos passos, tá? Vamos lá. Olha. Então já aparece aqui a telinha de login pra gente. Maravilha, deixa eu fazer um teste. Vou mandar olá. Pedrinho, uma perguntinha aí pra gente fazer. É do PAC, né? Isso, do Me liste SDHU. os 5 municípios com maior repasse. Olha, gente, vou aproveitar para compartilhar com vocês. Com isso aqui que eu estou mostrando para vocês, em mais ou menos 10 minutinhos, eu já matei uma tarefa que eu tinha que entregar para o Léo. Então, olha, é isso. Ai, ai. Mas é isso, gente. Então, ele está pensando aqui, né? Mas o que que é isso aqui? É exatamente esse agente aqui que o Pedrinho construiu, que é o Demo SDHU. Então, este carinha está aqui dentro do Apex. Então, beleza. Então, eu vou fazer uma pergunta mais Fiz a pergunta simples, errada tá? então, hein, Laurinho? Achei que era do PAC aí. Então pode perguntar outra. Ah, Qual é o município do estado de São Paulo com a maior população? Aí foi um problema entre a cadeira e o computador, né? No caso aí foi ele, era outra base. Por isso que ele não encontrou. Quando você fala outra com- base, que especificamente os dados que estão contidos nesse agente foram os dados para aquele projeto que encontrou a habitação. Exatamente. É. Exatamente. Pedrinho, desculpa, é estado com maior número? De população, habitação, de habitantes. Ah, tá ótimo. Maravilha. Então, agora ele vai dar uma pensadinha.
Então, pessoal, olha, enquanto ele pensa, essa parte aqui, o botão de Upload Documents, o que que ele faz, tá? Quando vocês submeterem algum arquivo aqui, ele vai iniciar um job de ingestão. Então, o que que é esse job de ingestão? Se eu vier aqui em Tools, por exemplo, e clicar, deixa eu ver a seção de SQL, a de RAG é essa última. Tá, beleza. Eu vou clicar aqui na Knowledge Base, depois no Data Source. É isso aqui. Então, Create Ingestion Job. A partir do Apex você consegue acionar esse trabalho aí de ingestão. Ó, ele respondeu pra gente. O município com maior número de habitantes no estado de São Paulo é São Paulo, com um total de 47.326.563 habitantes. Então é isso, pessoal. É, esse é o caminho para vocês começarem a utilizar a inteligência artificial dentro das suas aplicações e para que vocês consigam cada vez mais conseguir fazer entregas rápidas e às vezes até parar um pouco de ficar apagando incêndios. É algo que acho que todo mundo que trabalha com tecnologia em algum momento da carreira vai se pegar nessa situação de putz, muita coisa para resolver, muito problema. Então, assim, a inteligência artificial consegue auxiliar vocês com isso, né? Com o Select AI, por exemplo, o Select AI, que o Pedrinho falou que dá para a gente fazer ali com os agentes, com o RAG em cima de objetos no Object Storage, vocês já conseguem tirar muitas demandas do colo de vocês e focar cada vez mais em inovação. Então é isso, esperamos ter de alguma forma ajudado vocês. Agora a gente vai para o Q&A. Então, por Laurinha, favor, deixem suas antes, perguntinhas. Pode falar, acho Léo. que antes de passar do Q&A, só para encerrar, eu acho que vale assim, não sei se é muito básica essa informação, mas hoje em dia, assim, a gente acaba precisando conectar diversos tipos de documentos. São documentos híbridos, vetoriais, geográficos, e o banco de dados Oracle é um banco de dados convergente. Então, eu não preciso ter várias bases de propósitos específicos para poder, porque isso é muito mais complexo, é mais caro, determina pessoas com mais skills. Então, o 26 AI, ele é um banco convergente vetorial. Então, no momento que você centraliza isso lá, esses recursos em nuvem já estão todos disponíveis. Então, quando você abre um agente, você pode escolher que tipo de agente você quer. Você quer um Llama, você quer o OpenAI, Grok. Então, a Oracle é inerte a isso. A gente não produz LLM, a gente produz uma plataforma. Então, você cria e escolhe o LLM que você vai usar para o seu processo. E isso facilita muito a vida de vocês. E aí, por que o Apex? O Apex consegue centralizar tudo isso de uma forma muito amigável. Vocês, praticamente, a Laurinha fez um milagre em 11 minutos. Então, assim, é isso que a gente faz. Então, sim, a gente queria primeiro saber se teve sentido, se fez sentido para vocês, se tem valor. E a gente tem esses últimos minutos aí para a gente fazer um bate-papo, perguntar, escutar vocês, saber se tem alguma coisa que a gente pode ajudar. O Paulo está aqui, participa em muitos projetos de PS com a gente e está aí também para ajudar nas respostas, né, Paulinho? Isso aí. Léo, tem algumas perguntas aqui também no Q&A, não sei se a gente quer, vamos respondê-las agora ou se tem mais alguma coisa antes Não, a para que a gente gente vai. possa responder. Podem responder Isso aí. falando, né, o nome das pessoas e as perguntas com as Perfeito. respostas. Parou para isso. Não sei, Karina, não sei se eu estou fugindo do script botando saia justa aí, mas é possível eles fazerem a pergunta por voz, coisa assim, ou a gente lê exatamente o que está aqui? Eu gosto Não, de quando as pessoas aparecem, pode né? ler, ó, por exemplo, o Rodrigo Ver aqui o está rosto, perguntando ver em o que que eles quais estão entidades. falando, mas se não tiver como, sem problema. A gente responde por aqui, já tem algumas três aqui para a gente responder. Aí eu não sei como que Isso. funciona. Ah, tem aqui o Rodrigo, então a gente pode começar por essa. Em quais entidades estatais vocês implementaram a solução? E em quais áreas, né? Em que áreas e quais foram os resultados? Maravilha. Eu quais entidades estatais vocês implementaram a solução? Mas quando você pergunta, é um projeto específico? Que tipo de solução? Ou isso que você está vendo aqui de agente? Dá para ser um pouco mais específico? E
que a gente ajuda. Às vezes, eu não sei se a Karina consegue, você complementa aqui. Estou aqui numa visão de negócio. O grande lance é a área de TI, ela acaba sendo uma área meio, né? E sim, o objetivo é atender as necessidades das áreas de negócio. Então, pensa que eu tenho o Tribunal de Contas, o CGU que a gente falou, a gente tratou com a área de negócio, não foi a área de TI, Polícia Federal, bancos, nossa, sei lá, tem infinitas, dezenas. Ministério da Tecnologia, E assim, teria PRODES, Prodesp, ixi, teria centenas Ministério da Saúde, centenas de clientes para comitês. falar, e assim, é complexo, porque cada um é um resultado ali, mas todos têm um resultado mensurável, senão a gente não acaba gerando, né? Mas se você quiser escrever a pergunta de uma forma mais, eu te ajudo a responder ou puxar ali. Mas assim, a gente pode citar algumas entidades, né? A gente hoje trabalha muito em conjunto, tem até uma outra pergunta ali falando da Caixa. A gente trabalha muito hoje em conjunto com os bancos, por exemplo, né? Então a gente fez alguns projetos para a Caixa Econômica, sobre o PAC, PIX, É PAC, sobre PIX, repasses de repasse de fundos, fundos. A gente está fazendo agora com a Prodesp em relação a contratos de tecnologia do Estado de São Paulo, e a gente conseguiu implementar todos esses, um RAG ou um SQL Select AI, para que ele possa responder essas perguntas de negócio, né? Como então, por exemplo, que a gente vai direcionar a equipe de negócio da Prodesp para que eles possam estar atacando o Estado de São Paulo para os melhores contratos, por exemplo. Onde é que está o dinheiro? Quem está contratando o quê? Quando que encerra esses contratos? E tudo isso a nível gerencial. Então, o cara pode entrar e perguntar sim. isso para o chat, ele vai consultar essa base que está ali por fora e vai trazer a resposta. Fabiano, todos esses tiveram Apex, AI, grafos, todos esses. Se a gente for falar de repasses de fundos, se for falar de PAC, se for falar das licitações, se for falar de PIX, todos tiveram Banco 26 AI envolvido, tiveram agentes de IA, tiveram interfaces de Apex, tiveram grafos, tiveram Analytics, tiveram um conjunto de soluções para atender o projeto. O Fabiano perguntou da Caixa. Sim, a gente Sim, eu está acabei de fazendo falar. alguns cases trabalhando lá. Inclusive, você pergunta também se a gente tem apresentações voltadas para o setor público. A gente, inclusive, fez hoje de manhã um webinar falando do 26 AI para o setor público. Fizemos um webinar na semana passada, ou retrasada, agora não me lembro, inclusive de Apex no setor público, onde a gente levou a polícia para poder falar um pouco. A polícia, que ela é extremamente fã, né, do Apex, então eles usam do Apex hoje para poder estar trazendo fazendo algumas aplicações ali Sim. dentro do Mas assim, sistema. respondendo a pergunta Fabiana, todos os casos que a gente falou da Caixa usaram Apex, IA, Grafos e Analytics, todos. O Rodrigo perguntou se o projeto GovConnect funciona com IA Agents for Apex, certo? Eu acho que a Laurinha vai saber Laurinha, responder melhor. sim. Acabei de responder. Sim, ele funciona com o serviço de agents e funciona também com o serviço de IA generativa pura da OCI. A diferença é que os agents é como se fosse uma forma mais low code, entre muitas aspas, de você desenvolver, de você criar dentro da console da OCI. Porém, você tem uma restrição ao modelo, então você só pode usar Llama 3. E aí, quando você usa o serviço de Generative AI, você pode fazer chamadas diretamente dentro do seu banco e você pode usar os modelos disponíveis na sua região. Então, tem regiões que você pode usar Cohere, você pode usar Llama também, enfim, tem uma variedade ali de modelos. Em algumas regiões, Gemini. Então, é isso. Basta vocês consultarem depois a listagem de modelos da região. E a gente usou aqui, ô Fabiano, os maiores foram Llama, Cohere e Grok. Foi os que a gente teve maior sucesso. Mas a Oracle hoje, no Brasil, a gente não tem disponibilizado, mas hoje existe para, não para esse específico que a gente mostrou, mas a gente consegue, mais para frente, provavelmente vai estar integrado já nas nossas soluções, usar o OpenAI. Tá? Quanto ao LLM da Google, confesso que eu não tenho essa resposta, eu posso procurar. Mas o OpenAI está sim em algumas regiões e vocês conseguem usar em alguns projetos. Nesse específico do AI Agent, não está ainda habilitado.
tá? Mas mais para frente a ideia é que sim. E, inclusive a Oracle, a ideia da Oracle é que vocês possam escolher e trabalhar com o LLM que for da preferência de vocês, tá? Então a gente costuma trazer o máximo de provedores de LLMs para dentro da nossa cloud, tá? E as perguntas não param, a turma aí tá bem curiosa para Ajuda aí, saber Paulo. tudo que Responde vocês um têm pouco, feito. velho. Tô com a boca seca aqui. Ah, É não, tem 10 bom. A minutos do ainda para vocês. Amorim, Paula, a do Amorim é contigo, hein? Não é Mas muito eu, difícil, não, mas eu acho que você tem bastante conhecimento aí para compartilhar. certo, vamos lá. Do Amorim aqui para desenvolver um aplicativo AI RAG, integrar o Select AI, etc. Preciso ter o Oracle AI Database 26 AI ou está disponível em versões de bancos legados? Answer Live aqui. Amorim, vai depender muito do que tu precisa utilizar. Por exemplo, se tu vai utilizar os recursos de IA de agente da nuvem e tu consumir eles por um web service, tu só precisa ter uma versão do banco que dê suporte a consumir o web service, porque vai vir um conjunto de dados que tu vai fazer o tratamento. Versões mais antigas do banco, que não tem nem o JSON, se a gente estiver falando aí de um 11 para baixo, vai dar trabalho, porque tu vai ter que pegar aquele CLOB, talvez usar o Apex Underline JSON para destrinchar ele. O, do 23 agora 26 AI para cima, fica mais fácil, porque além de tu ter mais recursos para fazer a manipulação desses dados, no caso dos JSONs, tu também vai ter os vetores para fazer as buscas de uma forma mais inteligente. E perdão, e diversos outros recursos que o Banco 26 fornece para trabalhar de forma mais rápida, né? Então, sim, dá para fazer com restrições devido à versão do teu banco de dados. Se possível, então, sempre tenta olhar se dá para fazer uma atualização, até para vocês ganharem produtividade e qualidade na entrega do serviço de vocês. E aí, respondeu o Fabiano aqui, que perguntou sobre as regiões de Vinhedo e São Paulo, acaba que seria obrigatório. Eu acho que tem algumas questões. Tem primeiro, latência, tá no Brasil. Tem segundo, a soberania dos dados não sai do território nacional, então eles passam usando ali Vinhedo e São Paulo, que é um diferencial, né? Se você pegar a AWS, tem custos separados em cada local do mundo. Oracle não, é o mesmo preço em todos os lugares, então isso é uma super vantagem. Acho que é isso. Alguma perspectiva do 23 ou 26 reais sair on-premise? Cara, tu me Hum, apertou sem a... o... Acredito que hoje a ideia é que seja na nuvem mesmo, até por conta desses recursos, já que eles não são, eles são instanciados na nuvem, esses recursos de AI, muitos deles, e eles não baixam a nível de banco, né? Alguns sim vão sair, com certeza devem sair para on-premise, mas eu acredito que o banco 23, 26 reais, aí a gente vai ter que dar uma confirmada, mas eu acredito que não tem perspectiva hoje para sair dessa forma. Você consegue ter ele como cloud privada, com ExaCC, né? Dentro do ExaCC você consegue estar trazendo É uma esses cloud bancos. privada. Exato. Agora a gente pode pegar o contato e passar isso como vai ser no Exadata ou em formato de licenças, né? Isso, mas todas as funcionalidades eu acredito que hoje não tem perspectiva. Tá? E Fabiano, se quiser qualquer coisa, a gente também tá à disposição. Se quiser depois marcar um bate-papo, a gente consegue entrar, traz alguém da nossa equipe aqui também técnica para trazer todas as dúvidas que você tiver e te responder, tá? A gente fica à disposição aqui. A gente ia Essa... até botar o nosso LinkedIn aí para a galera, Ah, quiser é? conectar. Acho Boa. que a gente não Tem conecta. aqui, ó, para as novas versões de Apex. Essa aí o Paulo ia dar aula, até porque Coitado do ele... Paulo. Sim, já tem, Amorim. Por exemplo, o Vector Search, a parte de tudo vetores. Basicamente, se tem a palavra vetor, isso já não está disponibilizado. Se tu tiver numa versão 19C ou inferior, 21 ou inferior do Apex, tu não vai nem ver na galeria, por exemplo, o aplicativo de Vector Search. Então, as coisas que estão atreladas a funcionalidades do banco que só certas versões possuem, essas não teremos acesso.
Lembrando que também, e que também é muito importante, conforme o Apex vai avançando, a gente não vai dar suporte para certos bancos de versões mais antigas. Hoje, por exemplo, se eu não me engano, o 11i, o 11G, nunca lembro, 11i, vai até o Apex 21.1, ou 22, ou 20.2, porque as features depois disso são pré-requisitos para a utilização da plataforma. Então, conforme for andando, a gente não consegue dar esse suporte retroativo, até porque, por exemplo, o 19C é um banco que a gente considera recente e ele já tem 6 anos. Então, é uma coisa que tem que ir olhando sempre para ir acompanhando a tecnologia, senão a gente começa a criar uma aplicação que tem que ter muito if, muito se essa versão do banco, se aquela versão, né? Isso aí. Oi, Laurinha. O Léo está mostrando aí os nossos LinkedIns, mas só compartilhando com vocês um complemento, pessoal. Existe dentro da OCI o Autônomos no modo Developer. O modo Developer, ele tem um custo de aproximadamente 120 e poucos reais por mês, se eu não me engano, é importante vocês validarem, mas é um custo baixo para que vocês desenvolvam suas aplicações, para que vocês conheçam ali o banco Autônomos. E com isso vocês conseguem ele já vem, né, com o Apex instalado, configurado, tudo bonitinho. Então, criando o Autônomos no modo Developer, vocês conseguem conhecer as funcionalidades, tudo que tem do 26 AI dentro, a partir do modo Developer, tá? Então, é um caminho. Tem muitos clientes também que estão deixando ali recursos em nuvem como um módulo de inovação, vamos dizer assim, de muitas aplicações. Então, no desenvolvimento até de códigos específicos para inteligência artificial, tudo mais, eles estão estruturando em nuvem e colocando como módulo apartado ali das suas aplicações. Mas é isso, tem vários caminhos a serem seguidos. Bom, acho que a gente pode acabar as perguntas, talvez encerrar aí, garantir 3 minutinhos aí para o pessoal. Karina, quer fazer um encerramento aí para gente? Sim, eu tenho uma dúvida antes. Quanto tempo é, foi necessário para criar a aplicação? Quanto A tempo apli- vocês, Só a o projeto aplicação levou? Connect? Sim, Qual a aplicação? Ah, acho que a Laurinha fez em uma tarde, não foi, Laurinha? Brincadeira. Não, mas foi muito rápido, gente. Olha, sendo honesta com vocês, 5 dias, porque eu precisei fazer reuniões, validações com o Léo, com o Pedrinho, com o Hirata, mas assim, é a parte mais tranquila. Gente, eu acho que assim, a parte mais complexa desse tipo de projeto é, na verdade, você conhecer muito bem a sua base, é você alimentar com metadados, é você estruturar muito bem, né, todas as suas tabelas. Essa é a parte, assim, é por SQL, não tem nada de novo, isso vocês já conhecem muito bem. O restante é super simples, super tranquilo de construir. maravilha. Parabéns, viu? Parabéns. Fantástica apresentação. Parabéns pela solução. O Fabiano está comentando aqui. O Fabiano está sempre com a gente, é nosso parceiro. Ele falou que quer mais sessões aí voltadas para o setor público aí. Podemos planejar, não é mesmo? Já fica aqui o convite para vocês, para a gente ter mais sessões. Tem aqui um comentário aqui no Q&A do Rodrigo. Tá falando, gostaria de agradecer. Obrigada pelo comentário, pelo feedback, Rodrigo. Obrigada a todos. Então, a sessão está sendo gravada e em breve vai estar disponível no canal do Apex, no YouTube. Mais uma vez, obrigada, Paulo, por estar aqui com a gente, Pedro, Leonardo, Laurinha e todo mundo que participou. Obrigada pelas perguntas ótimas e inteligentes. O pessoal está muito conectado e é isso que a gente quer, né? Vamos todos juntos aí, rumo ao sucesso, né? Cada vez mais. Então, muito obrigada, boa tarde a todos e até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada, Tchau. pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau.